Então, olá, boa noite, sejam bem-vindas, ou boa tarde, ou bom dia, ou bem-vindos, bem-vindos. É, Estamos aqui reunidas mais uma vez para o encontro do Tucum da Biblioterapia. Para quem nunca ouviu falar, é um encontro para a gente partilhar alegrias e desafios do campo para fortalecer essa rede de apoio, tanto para buscar soluções, quanto para inspirar boas ideias e incentivar que cada uma assuma o seu protagonismo na área. Então, bem-vindos, é sempre uma alegria. Ah, tem que está aí, que legal. En- Então, são encontros, né, onde organicamente os assuntos vão emergindo, e no nosso encontro do mês passado, de maio, a gente falava sobre o local de lançamento do livro, que foi lá na Casa 11 Sebo e Livraria, e quando eu comecei a explicar o propósito, né, que foi um grupo de pessoas que resolveu fazer um movimento para ter menos medicação e mais leitura, para a formação de pessoas com pensamento crítico, mais humanas também, né? Então, é uma história linda e aí eu joguei essa semente. Quem sabe a Ana Luísa Malê, que é uma das sócias, poderia estar presente para contar essa história para a gente. E aí tem ideia que parece uma boa semente, né? Aí várias pessoas falaram: Ah, eu tenho vontade de abrir uma história dessa aqui na minha cidade. Então eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer a presença, a esse desejo fecundante, germinante, agradecer a presença da Ana. E antes de passar a palavra para ela, eu gostaria que cada uma dissesse da onde você está falando. Então, eu vou chamando, diga, Nina, de onde você está? Estou aqui em Pinhais, no Paraná, pertinho de Curitiba. Obrigada. Tem duas Cristinas, então vou chamar primeiro a Cristina Ramos. Aonde você está, Cris? Oi, boa noite. Eu sou Cristina Ramos, estou falando de Niterói, Rio de Janeiro. Bem-vinda. Agora a outra Cristina. Boa noite, eu estou em Ribeirão Preto, São Paulo. Obrigada. E você, Paula? Oi, boa noite. Me ouvem? Sim. Estou no Rio de Janeiro, em Botafogo. Obrigada, Elis. Boa noite, estou em Niterói. Bem-vinda. Monique. Olá, gente, boa noite. Estou em Niterói. Monique está com aquele monte de livro quase caindo em cima dela. Olha, que lindo. E Helena? Oi, boa noite. Canoas, Rio Grande do Sul. Que bom. E Lloyd? Boa noite, eu estou em Alagoinhas, Bahia, próximo a Salvador. Gente, essas falas cantadas são maravilhosas. Viva a diversidade, que alegria. Marcela, Boa noite, eu estou falando aqui de Botafogo, Rio de Janeiro. obrigada, bem-vinda. Gabriela, Boa noite, eu estou aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. obrigada. Beatriz, Oi, eu sou do Rio, da Casa 11, mas estou agora em Portugal. uau, que honra. Bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Ai, que Obrigada. legal, viu, Cris? Beatriz, Viu? é legal porque a gente convidou Beatriz para. Está convidando a Beatriz para Viva falar no nosso trabalho na Viva. Que bom que estou conhecendo aqui. Ah, é verdade, eu vou falar. Que Foi ótimo. indicação de Claridade, seu nome. Isso, a Clara é muito amiga, a gente aqui está fazendo vários trabalhos, aí ela tinha comentado, aí eu falei com a Regina e, Isso, Regina Porto. e com a Isa, enfim, a gente está Isso, a gente costurando, não vai estava ser no... conseguindo falar o contato que tínhamos dado, que Clara tinha dado, a gente estava conseguindo falar com você. Eu pedi a Regina. Aí Regina conseguiu o seu contato mais Ah, rápido. obrigado pelo Que convite, bom, estou adorando. Vai ser no tá final de bom. setembro, né?
Olha exato. aí as costuras, né? E Kate, onde você está, Kate? Não sei se você está Oi, aí. gente linda. Boa tarde ainda aqui para mim. Não, já boa noite também. Eu tô falando aqui de Manaus. Já já apareço aí na câmera com vocês. Obrigada. Então, Ana, agora é com você. Fale de Tá aqui, você e tá aqui, fale o da Davi está Casa aqui 11. também, ó. Oi, Davi, tudo bem? Como sempre, geralmente o Davi é quase sempre o único homem do grupo. E aí, lá na Casa 11, ele foi até promovido de gênero, porque geralmente só tem ele e a de homem. Quer dizer, tem mais, o Jorge foi parar lá também, em Portugal. E a Regina pediu o telefone teu para mim, Bia, que ela estava com o outro lá. Depois a gente faz as Tá, que entrou, pontes. tá. Depois a gente faz as pontes. Que bom. Tá. Então vamos lá, vamos. Não, você quer, a gente fala rápido um pouco, né, Cris, do início da história e vocês vão perguntando as coisas, tá? E a Bia está aqui porque a Bia é fundamental na Casa 11, assim como. Então, acho que começou a Casa 11, na verdade, começou há muito tempo atrás, porque há 21 anos atrás, eu e Davi somos médicos. E depois da faculdade de medicina, depois eu fiz o mestrado de medicina, e entre o mestrado e o doutorado, eu fiz faculdade de letras. E aí eu tinha vontade de estudar alguma coisa de literatura, e pensei de fazer mestrado também em letras e tudo, mas aí eu fui vendo que o lugar da literatura para mim estava no outro lugar, não tão acadêmico assim. Eu acho que eu ia perder, não sei assim, mas a gente começa a fazer aquela análise muito crítica do texto e eu acho que às vezes eu não queria mais isso para mim. Então, vamos abrir uma livraria? Ah, vamos abrir uma livraria. Aí fui ver, tinha um curso em São Paulo, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, que é como abrir uma livraria. Aí fui fazer o curso lá de uma semana, tirei uma semana de férias, fiz o curso como abrir uma livraria. E a coisa que me marcou lá é que ele falou: ó, no mínimo que você precisa para abrir uma livraria são R$ 70.000 naquela época. Então, eu não ia abrir a livraria nunca. Com R$ 70.000 eu não ia abrir, ainda mais naquela época, 20 anos atrás. Aí eu fiz uma cartinha, na época não tinha WhatsApp, né? Aí fiz um bilhetinho assim, uma cartinha para algumas pessoas amigas, fui distribuindo, e no final nós éramos 22 pessoas que queriam abrir uma livraria, e nós alugamos um lugar em Santa Teresa. Quem não conhece aqui do Rio, quem é do Rio conhece, mas quem não é do Rio, é como se fosse. O pessoal fala que é a Montmartre francesa, muito de forma bastante audaciosa, né? Mas é um lugar no centro da cidade, em cima, que tem um acesso não tão fácil. E aí nós fizemos um investimento grande, que foi mais ou menos isso mesmo, de 70.000 durante um ano. Então, cada um de nós, nós éramos 20 e poucos, mas nós éramos como se fosse assim umas 15 cotas, que tinham cotas divididas. E aí a gente fez essa obra, fez muito reunião, eu me lembro assim, uma coisa, a gente ficou tipo quase 2 horas para decidir qual era o brownie que ia ter lá, umas coisas assim que a gente hoje pensando, assim, meu Deus do céu. Mas aí ficamos nessa livraria. Primeiro mês, 2 meses, a gente viu que não ia dar lucro nenhum, nem era assim muito a nossa intenção, mas ela conseguia se manter com. Aí eu me lembro que nós ficamos 18 anos nessa livraria lá, de livros novos. Livros novos. Eu tinha sempre vontade de abrir um sebo, porque eu acho o livro muito caro, né, no Brasil, ainda mais nossa população, mas eu vi que o sebo na época não estava encantando as pessoas, sabe? Eu acho que o mundo mudou, né? E eu acho que essa questão da coisa reciclada, do consumo diminuído, da gente não querer só. Eu acho que isso também mudou um pouco, apesar não tanto como a gente gostaria. Então, hoje, a ideia do sebo eu acho que é uma coisa mais atraente do que era 21, 22 anos atrás. Uhum. Bom, nós abrimos a livraria, era uma firma, CNPJ, uma coisa chata, que dá trabalho, éramos muitos, nunca, assim, eu acho que a gente nunca brigou, né, discutia e tudo, mas nunca brigamos, ninguém saiu, e a gente tinha um acordo que quem saísse, saía sem ganhar nada do que investiu, e desses 22 que entraram, até o final ficaram 16. Que Uhum. os outros 6, teve uns 6 que logo no início viu que não ia dar nada, né? Não saíram tranquilamente, mas
E esses 16 ficaram, os mesmos 16 durante 18 anos. E a gente fazia muita atividade, mas a gente tinha uma grande dificuldade porque, como eu falei, o acesso não é tão fácil. Então a gente tinha que estar fazendo muito evento, e uma época meio que cansou. E aí veio a pandemia, né, em 2020, aí diminuiu os eventos, mas mesmo assim a gente conseguiu sobreviver vendendo livro para os amigos, né, online, aquelas coisas. Online não, WhatsApp, né? Uhum. E aí quando voltou, acabou a pandemia, a gente voltou, eu morava em Santa Teresa, então estava muito mais fácil de eu ficar lá. Aí eu me mudei de Santa Teresa e já não tinha essa vontade do grupo, né? Acabou que dos 16 todo mundo continuava, mas ninguém ficava muito à frente, só ficava eu, Davi e mais uma pessoa. Aí a Uhum. gente achou que não tinha perdido um pouco o sentido de ficar fazendo aquilo. E aí Uhum. tudo, fechamos depois de 18 anos, sem problema nenhum, sem dívida na praça, foi tudo tranquilo. E aí eu sempre gostei, né? Sempre com vontade, pô, mas livraria mais eu não quero, CNPJ, essas coisas, mas não quero de jeito nenhum, que é muito chato isso. E é muita trabalheira, burocracia. Aí um dia, um ano, exatamente um ano depois, indo num sebo, essa história é até engraçada porque a gente não vai comprar, a gente vai no estante virtual e compra o livro, né, do sebo. Só que a gente ia viajar e o Davi queria um livro chamado As Benevolentes, que é um livro sobre a guerra, a Segunda Guerra. E esse livro eu fui procurar no sebo, mas só chegaria uma semana depois. Só que o sebo era no Rio. E o sebo se chamava Lenin. Aí eu falei, não, esse sebo eu quem conhecer, o sebo Lenin, no Rio de Janeiro, que tem o livro que o Davi quer antes de viajar. Aí fui no sebo Lenin. Quando eu cheguei lá, conversando com o menino, aquele sebo, eu fiquei super encantada, e eu perguntei para ele, ele falou que ele era MEI, né? Aquele microempreendedor Individual. individual, e que poderia ser o MEI, né? Aham. Isso foi num sábado, eu lembro bem porque foi num sábado, dia 30, dia 29 de junho, mais ou menos, de 2 anos atrás. No domingo, a minha irmã, eu estou contando essa história porque tem umas coisas assim que eu acho que para mim é umas coisas um pouco mágicas assim. No domingo, a minha irmã me chamou para caminhar, que a gente mora na mesma rua. Ela nunca me chamou para caminhar, porque eu corria e ela caminhava. Só que eu estava com o joelho ruim, não estava correndo. Ela me chamou para caminhar. Aí ela falou assim: Ah, mas vamos passar ali antes na, no brechó, porque eu fiquei de ajudar, porque elas estão se mudando de sala, de uma sala para outra. Aí eu falei, ah, vamos lá. Só que aí quando eu vi a salinha que elas estavam mudando, era uma salinha pequenininha, perfeita. Aí eu perguntei para elas quanto era o aluguel era barato, assim, barato, uma coisa razoável, né? Uns R$ 1.200. Uhum. Aí eu falei, estava com o Davi, não, estava sem você. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei para minha irmã, pô, se eu conseguir 10 pessoas com R$ 100, ou 20 pessoas com R$ 100, a gente mantém isso aqui e não ganha dinheiro, mas também não perde. Aí, bom, aí fiz a mesma coisa da outra vez que eu tinha feito, fiz uma cartinha, só foi por WhatsApp. Aí eu falei assim, se eu pegar 25 pessoas, a gente consegue manter sem grande problema, faz o MEI, não sei o quê. Bom, conclusão. Foi assim, mandando para as pessoas, e aí no final, menos de um mês, né? Éramos 74. Aí a Uau. gente falou, chega, então vamos parar, agora não entra mais. E aí, isso foi dia primeiro, eu lembro que era dia 30 de junho, porque segunda-feira era no 1º de maio, era feriado, e eu estava ansiosa para falar com a menina da coisa, né? E aí a gente, dia 15 quando foi em junho, a gente começou a já fazer uma abertura, né, devagarzinho, dia 15 de julho de 2020, vai fazer 2 anos agora, a gente abriu. Então, na abertura, nós éramos 90 pessoas, mais ou menos, porque tem cota que pode se dividir. 90 pessoas, 74 cotas, então já tinha uma entrada de R$ 7.400 por mês. A gente recebe doação dos livros, a gente não compra livro usado, a gente recebe muita doação. E a gente tem uma parte de livros novos, muito assim, bem escolhidos por uma curadoria, bem do jeito que a gente gosta, né, que a gente acha que são bons. E a gente compra, a gente não faz consignação, que é outra coisa que eu acho muito ruim. E aí, de vez em quando, uma vez por ano, a gente abre. Bom, hoje nós somos 141 pessoas, 142, porque acabou de entrar uma hoje.
e as cotas são divididas, são 102 cotas, de R$ 100 cada uma. Todo mês a pessoa dá R$ 100 para para nossa conta, né? E então todo mês a gente tem uma entrada de R$ 10.000 para a gente poder fazer atividades outras que sejam para incentivar a leitura. E, então a gente tem atividade de cinema, atividade de roda de leitura que a gente não cobra nada. A gente tem atividades tentando estimular em algumas comunidades, né? A que a gente tem aqui mais perto é a do Guararapes, no Cosme Velho. E a gente acaba que a gente vende mais do que a gente imaginou que ia vender, quer dizer, não é, como o livro a maioria é usado, é R$ 10, R$ 15, R$ 20, então assim, não é muito, mas a gente se paga, entendeu? Não temos funcionários, a gente faz uma escala, quem pode, segunda de manhã, todo domingo a gente manda uma escala, segunda de manhã, segunda de tarde, terça de manhã, terça de tarde, e aí não tem quem vá, não- no início a gente fazia assim, não tem quem vá, a gente fecha. Mas agora, como a gente já está com 2 anos, é meio chato, né? A pessoa chegar lá e está fechado. Então, tem 4 filhos de sócios que vão lá quando não tem ninguém. E aí eles recebem, mas aí não vou botar a gente na justiça nem nada, né? Espero. Mas vão assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, quando não tem ninguém, quando fura ali o esquema. E é, isso aí tem 2 grupos de WhatsApp, porque tem um WhatsApp que é muito movimentado. A Bia estava no WhatsApp muito movimentado, não aguentou, saiu, ficou um WhatsApp mais resumido. E tem vários grupos, assim. Agora a gente está. A gente tem um negócio que a gente faz que é a biblioteca parceira. Uma vez por mês a gente deixa os livros para empréstimo, mas alguns livros específicos para empréstimo. A gente tem muita gente que entende, sim, de literatura infantil, a Beatriz, a mãe dela, foi já presidente da Finilinge, entendem muito de literatura infantil, a Rosita, então faz uma curadoria também infantil legal. E assim, é tudo do coletivo, né? Tem briga, óbvio, de vez em quando, mas nada assim grave, nada. Discussão, né? Não é briga, discussão. E acho que é um projeto coletivo, né? Eu não sei, eu acho que eu dei uma ideia assim, bem geral para vocês. E, e aí eu acho que a gente, Bia, Davi, se quiserem acrescentar coisas. A gente faz também atividades de teatro, sempre atividades culturais, né? Ó, oficina de recuperação de livros, e aula de espanhol, agora está tendo aula de italiano. A gente vai fazendo sempre, todo dia tem uma atividade. Tem um Instagram, né, que tem a nossa programação, que todos têm acesso, a gente depois coloca para vocês. E cada um acompanha as atividades que tem interesse. Então, pode acompanhar pela internet, pode ir presencialmente, né? As atividades de teatro foram muito boas, sempre muito cheias. Alguns lançamentos de livros, né? Lançamento de livro tem Lançamento bastante. de livro tem bastante, lançamento de livros. A gente não cobra nada para as pessoas lançarem livro lá. Então, um autor quer lançar um livro, se for lançar numa livraria grande, tem um custo muito alto, tem que ter uma outra estrutura. Lá não, a gente não cobra nada, a gente pede para ajuda para fazer a limpeza da casa da Casa 11 depois, é uma ajuda simbólica e uma doação dos livros que está lançando para deixar lá no nosso acervo. Aí podia falar dos principais eventos que teve lá, né? Assim, os lançamentos. Ana, Fala. deixa eu contar uma coisa aqui que aconteceu na Casa 11. É um projeto que eu trouxe para Portugal, que nasceu na Casa 11, e eu tenho contado aqui. A gente, na Casa 11, a gente é gente do Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, tem a Andréia, que na verdade nasceu em Belém, e só um dos exemplos, volte e fez faculdade no Rio e tal. Aí um dia, e aí é muito legal, porque assim, a minha praia, da minha mãe, da Rosita, é literatura infantil, e a gente fala muito sobre isso. Aí um dia, Andréia, vê lá se tem escritor indígena, que é com outra coisa, e tem livro para infância. Aí a Andréia começou a voltar de Belém com muitos livros infantis, e ela dizendo. Gente, eu estou redescobrindo a cidade onde eu nasci. Porque ela começou a ver livraria, descobrir cedo. Aí a gente sentava, então a gente começou a perceber, eu e o Jorge, meu companheiro, que está aqui comigo, que a gente estava conhecendo o Brasil por meio dos livros para as infâncias, que é um projeto que a gente está aqui em várias cidades de Portugal, que é
cartografia, a gente fez na Casa 11, foi a inauguração, te encheu de mapa, de livros pelas infâncias, das regiões. Então, assim, é um lugar muito potente, sabe, de encontro. A gente tem uma coisa que, assim, a gente lá conversa sobre leitura, conversa, mas não tem nenhuma metodologia, né, Ana? Eu acho que as coisas vão acontecendo. E tem uma coisa linda que eu tenho falado aqui em Portugal e que Ana e Davi e mais algumas pessoas, que quem não conhece, é uma coisa chamada Humanidades em Saúde, que esse pessoal faz na Faculdade de Medicina, nas relações com os pacientes, um trabalho incrível, que eu acho que a gente tinha que falar mais disso, porque assim, é uma união de um pessoal que pensa a medicina com uma perspectiva humana, e isso é uma coisa ainda pouco, quer dizer, não tem a terapêutica no uso da literatura, mas assim, para criar vínculos, para criar relações, né? Isso para mim é uma coisa muito potente. O meu caso é a literatura para a infância, porque a gente é ser de relação. Então, na Casa 11, a gente senta para falar o que que a gente sente, o que que a gente tem vontade, é isso que ela falou. Brigas acontecem. Tenho um grupo do WhatsApp que eu falei, eu não tenho competência para conviver com 130 pessoas no grupo, aí eu fui para o pequenininho, e aí perco algumas coisas, mas assim, e estou aqui de longe, a gente acabou de ter uma reunião, não quero, a ideia é até a gente abrir uma aqui, né, Ana? Eu agora vou fazer um doutorado aqui em Aveiro, e aí Ana vem para cá, e aí ela vai ficar indo Portugal, Davi e Ana vão ficar na ponte aérea. Com tudo pago pela Casa 11, tô brincando. Tô brincando. Isso são as divagações que até a Casa Ano proporciona. Só falar uma coisa, só para terminar, assim, antes de vocês falarem, que algumas pessoas muito bacanas que foram lá, assim, que foi o Evandro Teixeira, antes dele morrer, fotógrafo, ele teve na Casa 11, que foi muito legal. O Frei Beto teve lá também. Então, acho que eu estou lembrando mais agora. Walter Ugumãe. E o Walter Ugumãe, que foi, acho que, o nosso ponto, sim, foi do jeito dele, sem a gente pagar nada. Apoteótico, né? Foi apoteótico, assim. E dos lançamentos que a gente teve, o da Cristiana foi um dos mais, assim, Uau. feios e mais legais. O da menina, aquela menina que fala sobre AIDS também foi. A Márcia Rachid foi um lançamento muito bacana. O Ondiak foi um lançamento muito, muito Olha, que cheio. eu encontrei aqui em Lisboa, e ele e aquele que não é onde Jaque, que também é de Angola, eu sempre esqueço o nome Meia dele. Coupa. Palusa, a A Palusa, a Magalu Palusa. também. A gente encontrou os dois aqui, e quando a gente falou da Casa 11, que a gente era, onde já que amarradão, o Agalu falou, não, eu tenho que ir lá. Aí encontramos a Andrea Del Fogo, que vai também. Então, essa galera já conhece a Casa 11 por causa desse conceito, sabe, de encontros, de troca, de diversidade, né? A gente tem lá um papo de mediação de leitura, que é médico, que é professor, que é bibliotecário, que é gente que mora em cada canto do Rio de Janeiro diferente. Então, assim, é uma experiência muito interessante. Obrigada, Pois é. Ana. Obrigada, Davi. Eu não conhecia essa pré-história que a Ana colocou, e você vê como é que um desejo ele não morre, né? Sonhos não envelhecem, já diz lá a música, e a vida ela é muito dinâmica, ela requer sempre os ajustes, né? Então, como é que foi chegando nesse modelo? Eu não sabia da pré-história. O que é que eu vi? E você fala, está completando 2 anos, é muito pouco tempo para o tanto que está brotando desse espaço de encontros, não é? Desses eventos que estão acontecendo. É muito surpreendente, né? Saber que vocês eram 22 pessoas quando era a livraria, mas quando veio a ideia do sebo, rapidinho já tinha as cotas preenchidas e foi além. Então, é também um tempo de uma carência muito grande desse espaço de encontro, de troca de ideias, e o quanto que isso vai se multiplicando. Eu vou já abrir aqui para o grupo perguntar o que quiser, mas antes eu gostaria de mostrar algumas imagens. Eu peço desculpas porque eu não tive muito tempo de selecionar mais imagens, né? Essa loja, eu já vou mostrar aqui,
ela começou com um pequeno espaço dentro de uma galeria que fica aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Aqui é uma parte, né, desses sócios. A Ana Malê está aí de verde ao centro. O Tem o Davi está Ondiac lá no aqui. final, ó. O Ondiac está lá no final. Ah, olha, tá vendo? Olha o sorriso das pessoas. É isso, né? Um espaço de encontro, de nutrição, de troca de ideia. Ângela Pêssego eu reconheço aqui, algumas pessoas eu conheço. E aí, eu fui acompanhando de longe, né, que eu não conhecia o espaço, mas é uma delícia, porque ele é cheio de encantarias. Então, tem os objetos, as coisas penduradas, as frases. Vocês veem que tem uma Rita Lee ali. São vários encantamentos, não são só os livros, né? Deixa eu ver se eu consigo passar. Meu computador está meio. Olha aqui, aí expandiu, né? Compraram um anexo, uma loja, ou alugaram, não é compraram, alugaram, né? E aí virou um espaço maior de encontros, onde acontecem as oficinas, os lançamentos. E eu fui acompanhando isso, né? A diversidade. Eu já vou mostrar para vocês. Existe uma página da Casa 11 Zebra Livraria, onde eles divulgam a programação. E a programação está cada dia mais interessante, mais fértil, porque é isso, né? Se o Walter Ugumãe adorou ficar lá, se o Onde Jaque adorou ficar lá, um vai falando para o outro. Eu adorei fazer o lançamento lá. E as pessoas vão conhecendo o espaço e vão fazendo propostas. Então, é esse lugar fecundo, né? Aí alguns exemplos, as rodas de leitura, já está com a programação de julho. Teve o Restaura Livro, olha, para gente que é amante de livro, fiquei com vontade de ir também. Circuito de conversas sobre Machado de Assis, preto, antirracista e feminista, olha que espetáculo. Sarau que acontece, lançamento de livros, debate com um professor lá de bioética da UFRJ usando os livros lá do Byung-Chul Han, grupo de estudo, uma viagem histórica pela literatura de ofuscamento feminino. Olha quanta coisa que dá vontade de ir, não é? Então, é um lugar que a gente se acende por dentro, a gente encontra pessoas com quem conversar e vai formando essa comunidade leitora. Tem ali, ó, oficinas de experiências criativas, leitura, escrita criativa e arte. Então, é um espaço, né? Um espaço de encontros. É, Se vocês, eu recomendo, né? Tem aqui no Instagram a página da Casa 11, que é a Casa 11 Sebo Livraria, onde vocês podem ter acesso, né? Quem está perto, é porque eu não moro no Rio, senão eu estava muito mais ativa, né? Desfrutando desses encontros, mas também para ser inspiração, porque a gente está aqui justamente para se inspirar. Então, tá aberta a roda para quem quiser fazer perguntas. Eu já tenho algumas perguntas aqui na manga, mas deixo espaço para vocês. Tem pessoas aqui que já conhecem e frequentam, né? A Adriana Novis mora em Laranjeiras. Você quer puxar o fio, Adriana? Diga para você o que representa, o que você diria da Casa 11. Olha, eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu gostaria de ir muito mais do que eu consigo ir, porque minha vida ainda não consigo ter tempo para frequentar o tanto que eu gostaria. Mas é um lugar adorável. Eu fiquei muito feliz que a gente tenha feito o lançamento do seu livro lá, né? Para mim foi assim, ainda mais eu tendo escrito a orelha desse último, assim, eu me senti super acolhida e é realmente, foi lindo, né? Porque você também levou alguns elementos, enfim, foi bastante gente. E a inauguração foi assim uma apoteose, né? Quem teve a oportunidade de vir, assim, foi um grande acontecimento em Laranjeiras, assim, foi uma coisa que trouxe uma vida. Aliás, o nosso bairro está ficando assim cada vez mais com pessoas interessantes, lugares legais, enfim, lugares de encontro.
E realmente assim um espaço muito, muito bacana, muito acolhedor, muito inspirador. É um lugar de encontro, assim. Eu convido quem ainda não veio, que venha participar dos eventos, que venha conhecer, sentar um pouquinho. A gente tinha um personagem, uma pessoa muito querida, que era o pai da Fátima Giovannini, que era o- ela até escreveu um livro homenageando o pai dela, do chamado Vô Valente, e ele tomava conta lá, ele trabalhava na livraria até os seus últimos dias. Então, assim, é um lugar que está ali há pouco tempo, mas que já tem muita história, muitas marcas, muitas, enfim, reverberações positivas e de ótimas energias. Obrigada, Adriana. Então, tem muita gente especial aqui, sabe, Ana? Então, tem até a Shirley Pinheiro, que é a matriarca da Carroça de Mamulengos, não sei se você conhece. E a gente já teve um tucum dedicado para ela falar. Ela tem um sonho, ela mora lá no Cariri, e é Monte Alverne que ela tem o desejo de construir uma biblioteca comunitária. A gente já falou sobre isso, já mandamos até livros de doação para ela. Então, as pessoas aqui que se manifestaram com desejo de abrir, se vocês quiserem enviar perguntas para a Ana, ela está aqui para isso. E a Soraya também teve uma experiência muito interessante, porque ela é professora bibliotecária, não é isso, Soraya? Você teve na Colômbia, assistiu também essa potência que uma biblioteca produz num lugar de grande violência, porque ali era um espaço respeitado por eh, tribos que conflitavam entre si, elas conviviam porque respeitavam aquele espaço. Não sei se a Soraya quer falar um pouco disso. Fico muito feliz e a Bia Serra, né? Porque na ocasião era o concurso Escola de Leitores que a Secretaria Municipal de Educação realizava em parceria com o Instituto CIA e a Fundação Nacional do Livro Infantil. Então, a gente tinha monitoria, a Bia Serra era da equipe de monitores, e a Beth Serra nos acompanhou na viagem, né? Porque a gente fez uma imersão na Colômbia. E eu, como tive a felicidade de ser premiada 2 vezes em escolas diferentes, eu pude ir à Colômbia 2 vezes e vivenciar a importância do que é a política pública do livro e da leitura, que ainda aqui nos carece, né? A gente tem ações voltadas para a literatura bem pontuais, e lá na Colômbia não, é como se fosse uma regra. E aí a gente teve experiências maravilhosas, e eu costumo dizer que faz um marco distinto para quem tem esse olhar, principalmente o meu olhar, que é de professora, educadora, e hoje ingressando nessa questão da biblioterapia. E aí, há muito tempo que eu venho tentando participar das rodas do Tucum e nunca consigo. E a de hoje foi assim impulsionada, porque eu não conhecia a Casa 11 só de nome, porque eu fazia parte do grupo de literatura da Suzana, lá na Casa de Leitura, e a Suzana sempre falava. A Bia tinha falado para mim de alguns eventos de lá e a minha agenda nunca se encaixava. E aí, quando eu fui no lançamento do teu livro, eu falei, gente, que espaço é esse? Que espaço é esse? E eu moro numa região muito carente desse espaço. Jacarepaguá é uma região grande e que a gente tem poucos espaços. A gente pode contar nos dedos os espaços voltados para essa questão.
Então, eu comentei com um grupo de professores da sala de leitura, porque, na verdade, eu nunca fui de sala de leitura. A leitura sempre passou por mim na coordenação pedagógica e na direção. Então, as pessoas brincavam assim: a Soraya é a sala de leitura mais metida que a gente conhece, porque ela é, mas nunca foi. E aí eu cheguei a trocar figurinha com algumas amigas, e falei, gente. Eu acho que a gente tem que trazer a Casa 11 aqui para Jacarepaguá. E algumas, assim, Porque mostraram Jacarepaguá está interesse. parecendo Medellín, né? Tá uma Exatamente. violência Aham, absurda. Então, é isso, exatamente. é um espaço de E respiro, é uma aí, casa aham. simbólica, né? E aí, enquanto a Ana falava, eu já estava contando aqui em quantos que eu consigo chegar, entendeu? Já estava fazendo a listinha. Então, eu acho que assim, uns 30 eu já teria para começar. Então, depois que Entendeu? que eu conversei com a Ana, né, que ela me contou minimamente como é que começou essa história, começa com você encontrando um lugar que você sente que é Aham, apropriado, você vê quanto é que custa o aluguel desse lugar e é. quantos sócios você precisaria e que disponibilidade que as pessoas teriam de Esses são as fazer esse experiências. revezamento. Porque Isso. toda vez que eu fui na Casa 11, a Ana estava lá. E eu vejo que ela se alimenta dessas pessoas que transitam no lugar, né? Então, é uma coisa, é aquela história, né? É uma coisa voluntária, mas existe um valor aí que é difícil de mensurar e que dá, né, um sopro vital para a pessoa. Uhum. Então, a partir dessa conversa com a Ana, quando eu ando pela rua, eu já começo a olhar assim, os lugares. Aqui dava Eu já uma estava boa pensando Casa nisso 11 em aqui. Mas, Niterói. mas Ah. eu já estava pensando assim, um lugar, mas que tem espaço para dança, porque aí tem que colocar a dança circular nesse balaio. Adorei, Soraya. Eu vou dançar no teu espaço. Vai procurando aí, Jacarepaguá. Porque eu acredito na força da oralidade. A gente está aqui Aham. coletivamente verbalizando, né? Esse intento, não é um propósito, é um chamado, é uma coisa muito Com forte, certeza. não é só Ô, por Cris, nós. deixa eu comentar uma coisa aqui, já que Vai. Soraya é linda, saudade. Não, é o seguinte, a gente teve na Casa 11 a Silvia Castrion, que foi quem recebeu o pessoal na Porra. Colômbia, e Uhum. a Silvia Castrion, ela traz ai, desculpa, um filósofo colombiano chamado Stanislau Zuleta, e que ele fala da potência das conversas nutridas por leituras, né? A Uau! gente tem até um programa chamado Conversa com o Leitor, que, enfim, está junto com a Casa 11. Então, é isso que você está falando. Na verdade, a gente na Casa 11, e isso, sim, quer dizer, pessoa, é o espaço de encontro. Não é a coisa de você comprar livros só, de você pegar livro na Casa Voadora, na biblioteca, mas a possibilidade de contar o que eu li, de escutar do outro, sabe? Então, é isso mesmo. Quer dizer, é um espaço de conversas e encontro que é isso que nutre a gente. Nós somos seres de relações, né? Então, enfim, é por aí mesmo. Beatriz, esse autor, que livro dele você recomenda? Já quero comer esse Não, livro. não, na verdade, o Zuleta, é muito difícil. Na verdade, chama É. Stanislau Zuleta. Você tem um texto da Silvia Castrillon, que é uma bibliotecária cubana, chamado Ler e Maravilhoso. Conversar, colombiana. Ler e Conversar, que ela cita o Stanislau. Então, assim, Você é, poderia mandar o link disso que eu compartilho aqui no grupo do posso, eu Cocô? tenho o texto dele. Tem um livro que a Silvia lançou até, chamado Biblioteca na Escola, que foi pela Aham. editora Pulo do Gato. Tem até na Casa 11, mas se você consegue, que tem esse texto dela. Mas ela mandou para a gente o texto do Stanislau. Depois eu mando para vocês, assim, agora eu não vou conseguir encontrar, mas mando do Stanislau e o da Silvia também, porque ela também. Tá, de qualquer Tá? maneira, Eu tenho esse depois livro. você É. avalia, mas eu já deixo aqui um convite suspenso, assim, no sentido de, quando possível, que você participe de um encontro do Tucum, que eu já vi que você é uma pessoa muito rica. É mesmo.
E aí Se for para conversar, você fale sobre esse ler e conversar, talvez, sei lá. Depois a gente não, olha, conversa. fica o convite no Instagram, Conversa com o Leitor. É o programa que a gente tem há 3 anos, que nasceu na Casa da Leitura e depois foi para Casa 11, em que a gente põe o leitor no centro da roda, enfim, que é bem bacana. E aí a Silvia assistiu e falou: gente, vocês estão fazendo o que o Stanislau falava, entendeu? Então, é muito bom falar disso, porque é isso, botar, assim, você tem o livro no centro da roda, a gente bota o leitor no centro da roda. Você não, quer dizer, em geral, as pessoas botam as obras, a gente põe as pessoas, enfim, no centro da roda. É Que bem ideia bacana. maravilhosa! Olha, gente, já fecundou ideias aqui para Círculo de Biblioterapia. Em vez de escolher o livro, é a pessoa Bia, livro, é o qual foi o leitor. nome que você falou? Você falou o do Stanislau, mas depois você falou o nome de uma outra autora que eu perdi. Tem É a Não, Silvia. é Silvia a Silvia, Castilho. isso, Silvia Castrillon, que é uma Ah, colombiana, Tá aí nos tá? comentários, já escreveram o Alguém nome eu dela. colocou. escrevi aqui, Ela mas que tem citou. alguém, uma outra pessoa que eu perdi. Não, é o sobrenome dele, é Não. Zuleta. É, É isso? Stanislau Zuleta. Ele Eu tem muito botei. mais falando das ideias dele, não tem tanta coisa publicada. E aqui no Brasil a gente não conhece. A maioria das pessoas não conhecem. E é um cara muito potente. A Silvia é uma pessoa muito séria nessa. Enfim, e aí a gente foi atrás. Obrigada, Beatriz. Né? Shirley levantou a mão e abaixou a mão. Por que que desistiu? Diga aí, o que que você queria perguntar? Você está por aí? Cadê vocês? Sim, estamos Só para aqui, estamos te vendo e ouvindo. só para compartilhar com vocês, eu não sei como é que eu faço para mostrar o meu movimento aqui hoje, porque está muito impressionante esse encontro de hoje com tantas personalidades e eu aqui nesse movimento transformando, tirando os livros da estante, os livros empoeirados, entristecidos, guardados, limpando todos eles, encaixotando para a realização de um sonho, né, de uma biblioteca comunitária num distrito a 30 quilômetros de Juazeiro do Norte, para realizar isso, assim, proporcionar uma biblioteca comunitária. Então, assim, eu estou hoje carregada de, de sentimentos de tantos autores e de tanta riqueza junta nessa biblioteca, de uma biblioteca que a gente já vem colecionando, juntando, armazenando há quase 40 anos. Então, cada obra, cada literatura, cada especialidade dentro da diversidade que é a leitura, a literatura como um todo. Então, assim, eu gostaria de falar disso aqui, de agradecer a presença de vocês e essa inspiração para que essa ação reverbere cada vez mais em todos os lugares. A importância, a urgência da literatura para todas as pessoas, para todas as gentes. E, e é isso. E desse Então, eu estou. espaço de conversa, né? Para tirar É, esses livros, a poeira deles, né? Que bom. é, é Obrigada, isso. Shirley. Olha, Kate mandou uma pergunta aí no chat. Abre e faz a pergunta aqui, Kate. Ela falou assim, ó. A ideia da venda dos livros é somente para arcar com as despesas do espaço? Eu acredito que não, né? Vocês compram as obras e só recebem doações? Quer elaborar mais a pergunta ou a Ana já responde, Kate? Não sei se a Kate está aí. Então eu Mas, convido a Ana para responder, se a Kate quiser acionar não, eu aí. já respondi lá, mas eu acho que é legal falar uma Ah, tá coisa. Como bom. a gente ganha muita doação, a gente falou, a Bia falou, né, que às vezes a gente tem discussão, né? Por uma das discussões é o seguinte, a gente aceita só doação. E às vezes a gente vê doações que aí a pessoa liga e fala, ó, a gente só prefere não livros técnicos, né? Livro de direito, de medicina. Não, mas às vezes a pessoa chega lá
um monte de livro e está no meio, um monte de livro de medicina, um monte de livro de direito, um monte de livro que não nos interessa. Mas a pessoa está doando os livros, então a gente não faz essa política de escolher os livros. Então, doando, a gente recebe. E aí a gente tem uma política de redistribuição desses livros, que é muito legal, assim. Uma das livreiras que a gente tem em contato é a Dona Alda, famosa, assim, pelo menos ela é uma livreira de rua. Há 33 anos ela vende livro na rua. É uma mulher maravilhosa, nordestina. Então a gente pega os livros e leva para ela. Ela tem sempre função para aqueles livros. Ou ela bota para distribuir para outros livreiros de rua. Então, às vezes a gente chega lá, uma vez a gente chegou lá com o carro literalmente todo cheio, 80% era da Dona Alda, mas 20% ficou para a gente, né? Então, e ela tem fim para aquilo, a gente não tem autoajuda praticamente, mas ela vende. Então, e também quando a gente tem a biblioteca dos Guararapes, que a gente tem uma parceria, então a gente já deu muito livro para eles, do Guararapes, livros bons, não, aí nesse caso não livros que não serviam para gente, mas livros bons. Só que eles já têm um acervo bom agora, então o trabalho que tem lá agora é mais a questão da mediação de leitura. E uma das pessoas, a Rosita, que é uma professora também, uma vez por semana ela vai lá fazer reforço escolar com as crianças. São 15 crianças e é um trabalho muito bacana. O que eu não falei da festa literária, a gente fez uma festa literária ano passado, tinha 2.000 pessoas e nessa festa literária foi o Munduruku, foi a Margarete Dalcomo, foi bem bacana. E agora vai ter de novo, dia 15 de novembro, e aí vai ser com a parceria com o Colégio São Vicente. Então, assim, só para falar, que eu acho que eu não tinha falado disso. Porque eu acredito que as coisas vão acontecendo, né? Até surpreendem. Então, tem ideias que partem de vocês, mas acredito que muitas ideias cheguem através das pessoas, né? Aí você vai justamente ampliando os espaços. Acho que o grande mistério é criar um espaço onde os encontros aconteçam. Depois é só organicamente selecionando, né? O que está alinhado assim, então quando você fala dessa curadoria, quase não tem autoajuda, os livros técnicos a gente redireciona para outras livreiras que sejam de rua, então é bacana também esse posicionamento do sonho, né? Uma pergunta que eu anotei aqui, porque a gente aprende muito no fazer, né? Então, são 2 anos. Eu acredito que vocês tenham ajustado muita coisa nesse período. O que que você poderia compartilhar, assim, dessa experiência, né? Do que vocês acabaram fazendo e aprenderam que não era mais para fazer assim? Que aprendizados foram chegando com 2 anos de existência? Um aprendizado que a gente, cada vez que entra um sócio novo lá, geralmente chega assim: vocês têm com tudo cadastrado? Aí a gente, não, mas você pode cadastrar à vontade. No primeiro dia ele desiste, porque não tem condição de estar tudo cadastrado. E aí, o nome do espaço foi escolhido porque é a loja 11. Aí a gente teve uma votação, tem muita votação, muita enquete. Então, como era a loja 11, aí depois descobriram que o número 11 da astrologia tem alguma coisa a ver com união, com não sei o quê, foi uma votação lá que ficou loja 11. Mas aí, então, essa coisa do catálogo, né? Aí o pessoal, mas aí tem gente que chega lá e diz, nossa, mas é bagunçado. Eu falei, não é bagunçado, não, é só para você descobrir as coisas assim de surpresa, né? Mas assim, são muito poucos que reclamam. E aí, então acho que é uma coisa que a gente meio que a gente tenta organizar um pouquinho com essa nova sala agora que a gente alugou. Então a parte de história, política, é, culinária está separado e a sala 11 mesmo é basicamente literatura. Então a gente tem isso, né? Agora, eu acho que como a Bia falou, né? Mais a coisa da. Outra coisa, assim, às vezes tem gente, né, mas eu quase não vou lá, tipo a Adriana falou, eu me sinto mal porque eu não vou lá, mas vocês estão trabalhando. Mas aí a gente que fala assim, pô, vocês que estão perdendo, gente, não se sente mal, não. Você é sócio investidor de R$ 100, tá permitindo que eu tenha esse prazer todo aqui, sabe? Então,
Não tem. E o lema nosso, que eu acho que é: você faz o que puder na hora que quiser. Então, esse é o lema. Sua única responsabilidade é pagar R$ 100 por mês. Essa é a sua única responsabilidade. Assim, porque as pessoas, às vezes, a gente é tão cobrado, né? Nós mesmos, né? A gente fica se sentindo mal porque não está podendo fazer o que a gente. Pô, mas tudo bem, a sua forma de participar agora é assim. Daqui a um momento você vai poder participar mais, depois do outro momento participa menos. Então, assim, essa maleabilidade. E às vezes tem gente que não é assim, né? Que é tudo muito arrumado. Então a gente tem uma sócia que é muito engraçado, que ela até o pai da Fátima, né? Ele botou o nome dela de Seu Melo, né? Botou de superintendente. Ela é superintendente, porque ela quer tudo arrumado, tudo organizado, tudo limpinho. Não, limpinho é, né? Mas assim, às vezes não é tão organizado como a gente gostaria, né? Então, aí a outra menos organizada. Então, assim, eu acho que esse grande, eu acho que o nosso grande capital, Desafio. muitas aspas, é essa possibilidade desse coletivo e se não é porque vende livro. Tem gente às vezes que chega lá, a gente fica feliz porque vendeu R$ 1.000 num dia, sabe, Cristiano? Só que para gente, R$ 1.000 é muito, porque em livro de 10, R$ 20, se você vende R$ 1.000 no livro, é Trabalhou muito. muito. Mas quem olha para a gente pensa assim, nossa, estão vendendo R$ 10.000 por dia, porque eles estão tão felizes, e aí acha que isso é uma, sabe, É o essa coisa do principal, né? valor, né? Mas Então, Ô, às assim, vezes. Ana, eu acho que tem a ciência que a gente fundou lá, que na verdade o Davi, que é a ciência da precificação. Ah, isso é legal demais. como Como botar assim? preço? Ah, Faz aí, Bia, fala aí. Não, na verdade, porque assim, como é que você vai dar valor ao livro? Então, imagina, cada um de nós senta lá, o Jorge, que é meu companheiro, o Davi, aí vai nos aplicativos para fazer comparação, mas de repente entra alguém de história que sabe que aquele livro vale uma coisa para quem é. Então, tem aí, eu acho que um dos aprendizados assim, foi o do precificar, que rola uma conversa incrível, porque tem gente que acha que tem que ser R$ 10, tem gente que acha que vale 50. Então, até isso, né, quando alguém for pensar, é uma coisa que você vai aprendendo, né, a dar esse, quanto vale esse livro, para quem e aonde, né? Isso é uma coisa. E mais uma coisa só, alguém perguntou aqui da oficina de restauro. Na verdade, uma ideia da Ana, porque a Ana é a grande mentora, é a grande maestra dessa história, maestrina dessa história toda. E aí o que que acontece? A gente está criando um livro, né, Ana? Conta um pouco, porque é a oficina da Elisa que tem a ver com isso. Não, a Elisa é uma que lançou o livro lá, que a Bia já conhecia, uma menina super jovem, bem legal, que agora é sócia também. Ela fez um livro bem artesanal, né? E a gente queria botar um pouco da nossa experiência da Casa 11 esses 2 anos e pensamos de lançar um livro, mas assim, não é um livro de editora, nada disso, uma coisa assim bem artesanal e ela está fazendo lá para gente, ela que faz o restauro. Seria perguntar para ela se o restauro pode ser online, a gente teria que perguntar para ela. E essa é uma oficina que foi cobrada, né? Porque outra coisa que a gente faz lá é assim, os eventos são todos de graça, praticamente. Que únicas coisas que a gente cobrou o teatro, porque como o espaço é pequeno, então atores mesmo que foram lá, basicamente duas, a Olga e a Luciana Borg, que fez a peça da Zélia Gattai, que é uma peça que foi bem. é, Aí a gente cobra tipo 20, R$ 30, porque o espaço é pequeno, e aí fica o dinheiro todo para a pessoa, a gente nem fica com nada. Mas a maioria das atividades são de graça, mas a gente sabe que tem pessoas que precisam, né? Então, a gente tem uma contribuição, por exemplo, o professor de, de filosofia, ele vai, é meio que simbólico, né? R$ 300. Então, a gente tem que ter uma verba de eventos que é mais ou menos entre 1.500 e 2.000 por mês, que a gente, por exemplo, se a Bia vai lá falar, ela não ganha nada. Mas se o Lucas vai, ele recebe R$ 300. Se vai o menino do Guararapes fazer oficina infantil, ele vai ganhar no mínimo os R$ 300 dele, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente faz, que é a nossa possibilidade de fazer. Né? Porque a gente sabe que tem coisas que são caras, né? E a pessoa não vai.
Outra coisa que eu ia falar, agora do preço, a gente olha o preço na estante virtual e sempre bota menos. E quando tem um livro muito caro, a gente tem uma forma de uma pessoa que tem cadastro na estante virtual, a gente dá para ela. Quando o livro é mais de 200, R$ 150, a gente passa para essa pessoa, que é a Manu, ela vende na estante virtual e fica meio a meio. Então, em geral, todo mês, a gente, desses livros mais raros, assim, quase a gente recebe, desde que a gente começou, entre 800 e 1.200 por mês desses livros mais caros. Que a gente só sabe que é mais caro porque olhou na estante virtual, porque a gente não sabe. Aí a gente vê esse negócio de livro para Dona Alda, né? Às vezes a gente chega lá na Dona Alda, a pessoa que está ali no dia vê um livro, ela não é de filosofia, ela não é de sociologia, ela, esse livro não é bom, não, bota lá na saca da Dona Alda. Toda hora que a gente chega lá, vamos dar uma olhada na Dona Alda e ver se não está alguma coisa indo muito. E aí já deve ter passado coisa de muito valor, mas assim, valor financeiro, né? Mas aí, às vezes você chega lá, o livro está muito caro, você vai lá e diminui o preço do livro, não tem problema nenhum. Tem Mas muita, assim, uma aí, liberdade. da equipe, fica alguém responsável por essa gestão financeira? Como é que é isso? A gestão financeira, como a gente começou a vender mas em média a gente vende 10 mil por mês, 10 mil, 11 mil por mês. Como a gente estava vendendo é, mais do que os 8 mil do mês, a gente abriu uma associação. Da associação, a gente tem só que prestar conta do que a gente paga e leva. Tem duas pessoas que ficam em contato com o contador. Mas como é que a gente faz? A gente tem um caderno de livro, anota o livro que vendeu, quanto foi. Final do mês eu posso até mandar a gente faz um boleto, assim, uma prestação de contas mínima, de quanto que gastou nos eventos, quanto que gastou comprando livro, quanto que gastou de aluguel, uma coisa mínima. A gente faz essa prestação para os sócios, né? E o contador recebe essas coisas todas, esses documentos. Mas assim, muito tranquilo, nada é muito. Mas a associação a gente levou um tempo para decidir qual era a forma. E a associação foi a melhor forma que a gente viu, porque tinha preocupação desse negócio de cada dia tá um lá, né? Aí se chegar o Ministério do Trabalho, nunca chega, mas a gente fica cheio desses negócios, né? Se chegar alguém do Ministério do Trabalho, ele vai dizer que você é o quê? Então, com a associação, a gente fica sem esse problema, porque o associado pode estar fazendo um trabalho voluntário lá, né? E se registra através do quê? Como é que se É. registra uma associação? Tem que ter um contador e aí eles fazem todo o processo lá, né? De fazer o registro da associação. Luana, Mas aquilo que você, no início, eu acho legal falar, que você descobriu que uma MEI pode ser um eu sebo. falei pois é, Ela a gente falou. começou como MEI, porque como MEI mas muito simples, você abre o MEI na hora, sabe? Pode alugar, pode fazer tudo. Só que como o limite do MEI é 80 mil por ano. Então, como a gente não pensou que ia vender isso, né? Então, aí logo que a gente viu que começou a ter um volume maior, a gente tinha que pensar qual era a nossa forma. E aí ficou muito se perguntando qual vai ser a melhor forma, cooperativa, ONG, não sei o quê. Aí chegamos na associação, que até são advogados de contadores de Niterói, que são as pessoas que. E foi até amigo Olha, do Jorge, né? A Jorge que acho que olha, até indicou, né, Bia? interessante. Se alguém tiver interesse, pode compartilhar o contato, porque ele já tem a experiência de Isso. vocês, né? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro, Soraya. Ana, você acha então aquelas perguntas clichê, né? O que você indicaria para quem está pensando em abrir um espaço como a Casa 11? Abrir com o MEI ou já abrir como associação? Ou você acha importante passar pela experiência do MEI? Eu acho que o MEI é bom porque você vai ser mais rápido, né? E você vai também ver se você vai ter esse teu grupo, né, de específico para poder começar o trabalho, funcionar. No início, a gente começou a funcionar só de tarde, por exemplo. Aí o seu Melo, que é o pai da Fátima, 88 anos, ele era o nosso livreiro de Laranjeiras, que ia todo dia, de segunda a sábado, sim,
Todo dia, até hoje, seu Melo morreu em dezembro. Até hoje tem gente que pergunta pelo seu Melo. Eu vou mandar para a Cris o livro, que é lindo, sobre o vô Valente, vô Valente, né? O Livreiro de O Laranjeiras. Valente. E, mas pode abrir só de manhã, pode abrir só de tarde, se você não tiver gente. Se você tiver um grupo de 15 pessoas que você confia muito, que você, Ela né, já dá tem para abrir. 30 que ela falou, ela já Já tem tem. Pois 30. é, pois é. Ué, Entendi. e aí eu não sei se. Agora, outra pergunta. Quando você fala assim, a gente faz a prestação de contas, a gente. Aí eu entendo que esse agente é, de uma certa forma, você nessa liderança. E existe um combinado no grupo, por exemplo, X e X pessoas são responsáveis pelo financeiro, tantas outras pela divulgação. Ou não, é um coletivo, coletivo mesmo. Todo mundo pensa sobre tudo, todo mundo age sobre tudo. Ou tem uma divisãozinha de organização mesmo. Tem uma divisão mínima, assim, por exemplo, quando a gente abriu o MEI, por exemplo, quando a gente abriu o MEI, quase nenhum de nós podia ser MEI porque é funcionário público, aí ficava com Uhum. medo, com receio. Então, o MEI ficou no nome da minha filha, 18 anos, quer dizer, na época, Uhum. 18, 19. Então, o MEI ficou no nome dela. Então, aí agora a gente fechou o MEI. E aí a gente tinha que abrir a associação. Na associação tem que ter minimamente 5 diretores. Aí, quando a gente fez os 5 diretores, a gente pensou, tem que ter uma pessoa que seja a pessoa que compra os livros, é que vai precisar de estar mais com dinheiro. Tem uma pessoa que é a pessoa que vai estar mais em contato com o contador. Tem uma pessoa que é mais do dia a dia, que está lá mesmo, que está mais. Tem uma pessoa que eram 5, divulgação, mas assim, é só uma coisa meio pro forma, todo mundo meio que faz Ah, tudo, mas essa pessoa. E aí É tem um os diretores da responsável. associação. Mas assim, é muito pouco formal, sabe? E eu acho que uma entendi. coisa. Na Casa 11 a gente. Essa coisa da confiança, né? Tem que ter confiança, porque tem muito dinheiro na conta da associação lá. Tem, sei lá, 50, 60 mil na conta da associação. E isso é uma coisa que, quando foi na casa, lá na Largo das Letras, que era em Santa Teresa, naquela época a gente gastou dinheiro. Cada um de nós ali, ao longo de 18 anos, deixou pelo menos 20, 30 mil ao longo desses anos lá, tá? E nunca teve nenhum problema em relação a isso. Então, acho que essa é uma das coisas que, para mim, você ficar 18 anos, é mais que um casamento, né? Mais que a maioria dos Uhum. casamentos. 18 anos, junto com um grupo, e que esse grupo, se alguém desconfiou, a gente não percebeu, e que esse grupo continua, ninguém quer matar ninguém. E eu acho que essa questão de ter essa confiança é realmente o principal, porque já teve muito dinheiro na minha conta, agora, graças a Deus, não tem mais, está na conta da associação. E aí, quem mexe na conta da associação é a Dulce e a Priscila. Então, o dinheiro está lá. Então, assim, isso é uma coisa importante. Agora, tem gente que é sócio, que entrou agora, que já está super envolvido com um monte de coisa. E a gente faz divisões de WhatsApp de grupos, por exemplo. O grupo que está responsável pela festa literária. O grupo que está responsável por fazer cinema, tentar fazer uma parceria com o cinema. O grupo que está responsável por. Aí a gente bota no grupão, quem quiser entra. E aí faz essas coisas para tentar diminuir o movimento do grupão lá no WhatsApp, mesmo assim não consegue, mas tudo bem. Mas tenta. Então, assim, essa organização é muito fluida, viu, Soraya? Não tem uma coisa. Agora chegar alguém lá, olha, agora eu quero ser presidente da associação. Não, não vai poder. A presidência da associação é da Priscila e vale 2 anos. Mas eu acho que ninguém quer também, né? Mas Tá bom, obrigada. E qual é o perfil, Ana, dessas pessoas que fazem parte hoje da associação? Ô, Cris, perfil é classe média, branca. Nós temos uma sócia negra, que é o perfil da nossa, né, que é a Suzana, inclusive, que é a Suzana é a nossa embaixadora, porque ela é super contatos, ela que levou o Hugo Mãe lá, ela é uma pessoa muito bacana, e ela é a nossa embaixadora, a gente fala que chama É que o ela ser de embaixadora. conectivo, né? Como dizia o Paulo Ela tem Freire. essa coisa, ela agora está na Universidade das Quebradas, lá na ABL, então é uma pessoa que está muito, movimenta muito, né?
E o que você perguntou mesmo, Cris? Qual era o perfil das Ah, pessoas? então, A classe maior parte é média. aposentada, não? É, é aposentado, muita gente, tipo eu, não sou aposentada, mas já está menos trabalho, muitos Entendi. aposentados, classe média, tem, assim, se você botar, são 115 ou 120 mulheres e 20 homens, ou 25. Se você botar por faixa etária, se a gente somar tudo, eu acho que a faixa etária vai dar uns 50, mais ou menos, 50 ou um pouquinho Porque mais. por mais que a gestão e os processos sejam mais simplificados, né, não sejam burocráticos e tal, dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, eu entendo que a pessoa tem que ter uma disponibilidade, assim, né? Não é só o desejo e a contribuição. Tem que ter uma disponibilidade maior, né? Cris, mas o trabalho que dá nem de perto chega no prazer que dá, sabe? Ah, com Assim, certeza. comparando. Mas é essa coisa, Opa, é que o carro estava aqui. Como eu passei pela experiência de ter que vender o livro para pagar as contas lá da Largo das Letras, é uma tranquilidade muito grande você ter uma verba que te garante que o mês vai fechar. Se der tudo errado, se eu não vender um livro, eu tenho conta para eu posso pagar essa conta. Então, se você tem maravilha. 30 pessoas, é R$ 3.000. Se for R$ 100, pode ser 150. Vocês podem definir que a cota seja 150. Então, Aham. essa tranquilidade de não precisar vender o livro para Para pagar pagar as as contas contas. é uma das coisas que eu acho que mais facilita, sabe? Tranquilo. Ótimo. A Cristina quer fazer uma Só uma pergunta. coisa, ô Ana, eu acho legal assim, porque na verdade a configuração da Casa 11, né, a gente já teve umas conversas com os próprios contadores, é uma configuração de negócio que não existe. Então foi muito difícil esse enquadramento, entendeu? Tanto que para achar um contador, né, Ana? Para entender essa associação, a gente teve uma conversa com três ou quatro. Então, Uhum. assim, eu me lembro que lá atrás teve uma conversa, uma entrevista para algum jornal de negócios, e a pessoa ficava, mas não tem um gestor? Não, não tem. Verdade, entendeu? Sabe? É claro que a gente tem, na verdade, acho que a Ana, na verdade, que vem com experiência e tal, mas ela distribui isso, sabe? E essa confiança que ela vai passando para o grupo, mas é alguma coisa que é muito original. Você não encontra. Assim, acho que o sistema capitalista ele não entende esse tipo de valor. Não tem esse parâmetro, né? É. Que maravilha ouvir isso, adorei. Fale, Cristina, tua pergunta. Eu fiquei curiosa para saber como é essa parceria com o cinema que a Ana mencionou. A gente foi lá hoje, Cristina, porque o cinema aqui de de Laranjeiras tem, eu acho que 6 meses, né? E, por coincidência, esse cinema de Laranjeiras está na mão de uma dupla, que é um casal, Fernanda e Adil, que já são parceiros nossos lá de Santa Teresa. A gente já conhece há 21 anos eles, porque eles abriram o cinema quase junto quando a gente abriu lá a livraria. Então, a gente já se conhece, já tem essa parceria. E hoje a gente foi lá porque a gente vai tentar fazer o seguinte: algumas atividades, por exemplo, que ele tá, né, filmes que viraram livro, né? Ou o Então, por exemplo, contrário, você né? pode ter o evento e depois você vai discutir. Só que isso tem que ver porque vai ocupar 2 sessões do cinema, né? Então, numa sessão você não vai vender, na outra você vai vender. Então, ele tem que se bancar lá, né? No dia 15 a gente completa 2 anos. Então, hoje a gente acabou de fechar com ele hoje, que a gente vai fechar 2 sessões de cinema. Uma sessão a gente vai passar um filme só para Casa 11, então 60, vai ter 65 lugares, vamos ver se vão. E na outra sessão a gente vai fazer uma reunião, porque a gente não consegue nem fazer reunião com mais de 30 pessoas, porque o espaço não. Então, essa vai ser. Então, é o nosso início de parceria com o cinema está sendo agora, né? A Livraria Janela, né, já faz lá no No cinema cinema, da, já fui. da Gávea a É. parceria. Eu não sei como que eles fazem em termos de valores, nada disso. O que a gente combinou com a Dil vai ser mais ou menos a gente comprar a sala de ingressos a meia entrada, e aí a gente vai ter essa sala, entendeu?
Mas ele não pode Vai fazer ser isso sempre. maravilhoso isso, que esse cineminha É. aqui também é super maravilhoso, né? Mas ele não pode, por exemplo, fazer isso toda semana, porque ele é do cinema. Ele não pode toda semana chegar lá, eu quero fazer uma festa infantil no cinema. Não vai poder. Então, assim, tem que ajustar para ser coisas que tenham a ver com. Então, vai começar assim: dia 15 é a nossa primeira parceria, e dia 29, se a gente conseguir, vai ser o lançamento do Onjak lá também. É um cinema de rua, assim, uma É sala não muito grande. São 65 lugares, um cinema muito bonito, assim, dentro da Casas Casadas, que é um lugar aqui em Laranjeiras, da prefeitura, que está há Duas muito tempo. salas, né, Ana? Hã? São duas salas, né? São duas salas, a gente vai ocupar uma, né? Mas é um É, cinema Vai que é ser muito o quê? legal. Essa programação do dia 15 vai ser o quê? Cara, ele tá com a surpresa lá, que eu não sei qual vai Ah, ser. Aí ele ah, ficou de ver pra gente. oba. O que me É vem é grande, aquele. então, né? É grande o cinema, até eu imaginei, porque aqui em Ribeirão tem um cinema assim de rua, mas é um senhorzinho também que gosta muito e disponibilizou uma sala, duas salas, duas, três salas de uma casa que ele não usa mais, não mora mais, mas que já morou, mas tem 15 lugares só. É bem pequenininho. A gente já fez alguma coisa de clube de leitura lá, assim, do clube tá lendo um livro, eu lembro que é a Hora da Estrela. A gente estava lendo e foi assistir lá com ele. Aí ele fecha ali, né, para o clube. Mas são muitos lugares, né? Tem muito clube que não cabe lá. Por isso que eu quis Mara- saber. É super bacana isso. Parabéns, viu, Ana, pelo projeto. Ouvindo isso tudo me faz lembrar dos versos da Cecília Meirelles em Canção Excêntrica. Ando à procura de espaço para o desenho da vida. E aí, olha como um espaço vai abrindo outros espaços, né? Tanto fora quanto dentro da gente. E aí vai cabendo mais gente. Então, que bonito, Ana. Parabéns. A gente está aqui encaminhando para uma finalização. Ainda tem tempo para uma ou duas perguntas. Alguém quer aproveitar? Acho que não. A Beatriz, que participou também ativamente, e Ana, querem aproveitar esses últimos momentos para alguma coisa que seja importante que ainda não tenha sido dita ou perguntada? Eu sugiro que todo mundo experimente alguma coisa parecida ou visite a Casa 11, que não dá errado. No mínimo, você experimentou e tentou alguma coisa interessante, fora dos padrões que está aí massificando a nossa cabeça e os nossos sonhos, assim. Maravilhoso. Beatriz, olha, já tenho até data. Vê se você pode aí, você me responde depois. O próximo encontro vai ser dia 28 de julho. A gente faz sempre na última segunda de cada mês. Que Nesse, horas? nesse horário, de 19 às 20h30. Ah, tá, porque para mim já são 11 horas, agora é meia-noite aqui. Pois é, eu Mas sei. assim, mas não tem problema, uma vez ou outra é até bom, eu gosto. Então você Vou já topou, adorar é participar, isso? conhecer. Não, eu quero conhecer quem são vocês, o que vocês estão Mas eu fazendo. já estou te convidando para você falar para Ah, gente. bom, então depois você me conta isso melhor. Mas Tá de bom. qualquer maneira, Depois a gente conversa melhor tá e bom. aí a gente confirma. E se Tá. também não for, aqui a gente faz encontros sem pauta, justamente para abrir espaço para o que está querendo espaço, né? Essa questão do sem trilho me interessa muito. Então, fica aí o convite, né, para quem puder se aproximar da Casa 11 para sentir essa energia que a gente está citando aqui, né, de corpo inteiro. Andréia, diga aí, André. André é uma super contadora, encantadora e está sempre envolvida com 1000 projetos. Abra aí, diga a sua palavra aqui na roda. Não, é que eu estou encantada com a fala da Ana e o sonho dela concretizado nos é um alento, nos traz a paz de que a gente pode sonhar também, que a gente tem pessoas próximas que possam nos ajudar a concretizar. Então é muito rico isso, adorei que essa Casa 11 vire 22,
33, 44 e se multiplique sempre, na astrologia e fora dela. Muito Ô, André, obrigada. você sabe que agora tem uma nova livraria sebo também no Flamengo, que o nome é Alento. É outra livraria sebo também. Que Muito lindo. bem Talvez escolhido o eu quero nome, né? muito trazer aqui para o grupo de São Paulo. Já estou doida para encerrar aqui e já ir lá nos grupos todos e falar: e aí, gente, vamos fazer virar? Eu acredito muito na provocação, sabe? Então você pode verbalizar com as pessoas que são seus pares, né? A gente nunca está sozinho. Verbaliza o desejo, porque aí aquilo vai para a oralidade, o universo já sabe que não é só uma pessoa que está procurando, são mais, e aí ativa as sincronicidades. De repente vai pular na sua frente um espaço, né? Você já vai começando a trocar ideia com as pessoas sem ter nada assim muito engessado nem já desenhado, não. É um desejo, né? É uma intenção. Mas ela, quando é compartilhada, é aquela coisa do Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, olha aí, a Casa 11 mostrando que um sonho coletivo é possível, que a coisa vai se ajustando à proporção, né, das pessoas que vão se aproximando, sugerindo, fazendo, convidando. É orgânico, é bonito assim, né? Minha E reverência. a gente tem vontade também de. A gente tem vontade de ter outros lugares também, sabe? Sair um pouco da Zona Sul, né? Então, Como assim, assim? sair. Fala mais desse desejo. Não, a Como gente tem assim? vontade de ter em outros lugares, a Casa 11, em outros lugares, sabe? Não Porque. pode começar em Jacarepaguá? Pois é, isso que eu estou falando, da gente pensar que não precisa ser também, pode ser junto, né? E aí tem que Já se que pensar vocês como. têm toda essa expertise, já tem um contador, já tem um grupo, já tem um É, caixa. De só queria repente, ver como olha que se aí. A faz gente isso. pode conversar. Pronto, olha, Soraya, marca com a Ana, vai lá e conversa lá dentro, vai É, tecendo. com certeza. Ai, minha gente querida. Então, minha gente, é isso. Alguém mais ainda quer jogar alguma coisa aqui, alguma palavra? Não pode, não precisa ser só pergunta. O que está reverberando aí com vocês? E aí a gente vai encerrando. Quem quer falar? Tem tanta gente aí especial. Fala, Vera, Lloyd, Marcelo, tá tudo sorrindo. Um sorriso já é uma mensagem, né? Bota a palavra aí. Gabriela, Monique, tá todo mundo rindo, olha aí. Eu saio sonhando em trazer já para cá. Fale de onde você está, Vera. Eu estou em Guarulhos, em São Paulo, mas pode ser São Paulo. A Andréa Nogueira já falou aí, de repente já vamos pensar em alguma coisa, Junta né? o povo de São Paulo para já começar a trocar ideia. Vai atiçando a fogueira que daqui a pouco a faísca pula e acha um lugar. Quero parabenizar a iniciativa. É maravilhoso a gente ouvir, é inspiração e assim, ilumina. Sabe aquela coisa que ilumina, que traz assim para a gente, chega, os nossos olhos brilham. Eu sempre tive vontade de fazer uma coisa dessa, mas vivia sempre no mundo do trabalho, agora já mais livre, e agora no meu interior, que eu saí da capital, que é Salvador, e estou no interior, eu pensei, cheguei aqui, a minha cidade está muito mais como a cidade, a capital do cerveja, por conta aqui é uma das melhores águas do mundo, é aqui em Alagoinhas. Aí eu disse, poxa, mas só isso? Aí fui ver, só tem uma biblioteca pública, aí tem uma universidade aqui, mas é muito distante. Eu digo, a gente precisa promover algo que as crianças, que as pessoas, que os idosos tenham um espaço de troca, de leitura, principalmente envolvida muito com a questão da Vive e Deixe Viver. Então, já estou aqui sonhando, pensando, as minhoquinhas aqui na cabeça, a gente fica assim. Então, parabéns pelo trabalho maravilhoso. Isso é pulsante, né? Para quem
gosta de leitura do livro, dos encontros. Eu gosto muito dos encontros, então, parabéns, parabéns pelo E é lindo trabalho. exatamente isso, né, que a Lloyd fala, porque a gente está no mundo capitalista. Olha aí, foram para Lagoinhas que tem uma qualidade de água preciosa e estão fazendo cerveja, quer dizer que é o mundo capitalista sempre que rege isso tudo, e aí cai naquela expressão que eu sempre repito do Mia Couto, que a gente vai ficando com a síndrome da humanodeficiência adquirida, né? E aí esses indicadores de leitura estão assustadores, porque mostra que cada vez menos gente lê, esse avanço aí da inteligência artificial que vai roubando o discernimento, né? E essa humanidade, como ressaltou a Ana também. Então, olha que movimento relevante, possível, colaborativo, no exercício de conviver com a diversidade. Então, é tudo que há de mais sagrado, é resgatar isso que os nossos ancestrais, né, sempre fizeram, que era se reunir em torno do fogo para trocar suas experiências, para passar os valores, para aquecer, para formar vínculos, para criar repertório, para ampliar imaginário. Então, é muita coisa sagrada na simplicidade de um espaço de encontros, né? Então, fica aqui meu agradecimento, e vocês viram que já tem muitas pontes firmadas, né? Todo fim, na verdade, é o começo. Então, nós vamos seguindo juntas aí, nos fortalecendo, nos inspirando, mas principalmente dando passos para fazer as coisas, não ficar só no discurso. Tá bom, minha gente? Muito obrigada. Vamos tirar uma foto? Então, quem quer aparecer e está com a câmera desligada, é hora de ligar. Deixa eu só fechar a caixa aqui de diálogo para ninguém ficar oculto. Peraí. Vou contar até três, um sorrisão. Um, dois e tcharam! Pronto! Muito obrigada. Tela inteira, já gravei, já vou passar. E aí, Beatriz, se achar o link lá do que você comentou, eu boto Justamente aqui lá, no Cacil. grupo, tá? Já vai criando aí um aquecimento para quando você topar falar um pouquinho mais aí dos seus quintais. Tá Tá ótimo. bom? Ó, Obrigada. Sandra Ronca tá aí. Beijo para todas. Muito obrigada. Gratidão. Um beijo. Muito Tchau, obrigada. Cris. Boa Beijos. noite.